Você entende que hoje o brasileiro está comendo melhor? No sentido de não de quantidade, né? Que é Não, outra o brasileiro está comendo pior. 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 Porque a gente tem que entender o Brasil, Flávio. A gente tem diversos Brasis. Então, se a gente pensar que aquele Brasil mais pobre, né, deixou de comer o arroz e feijão porque começa a vir desinformação, posso substituir esse tipo de refeição, que era tradicional do brasileiro, arroz, feijão, salada e uma proteína, seja um ovo, seja o que for, por bolacha, por refrigerante. Então, na maioria, né, que é a nossa população maioritariamente é mais humilde, esse está comendo pior. Sem falar no que você tocou, que é muito importante, a quantidade está acima do que deveria. Quando você parte para as pessoas com mais informação, mais quantidade, sem dúvida nenhuma elas têm acesso a uma alimentação de melhor qualidade. Então ela vai poder escolher um cereal matinal rico em fibra, ela sabe hoje que é importante, enfim, consumir legumes, verduras, frutas, ela tem mais acesso a isso. Então eu dividiria uma menor parte, que é a que tem mais condição e é informada, come melhor, porém a maioria das pessoas, por isso que eu falo, você só muda o Brasil numa política de saúde pública. Porque essas pessoas são mais humildes, elas precisam primeiro de educação e depois de acesso a esse tipo de alimento. Por que o americano come tão mal? Em cima disso, né, gente, o Brasil tem fator cultural, educação, ok, é verdade. Mas o americano é uma coisa maluca, obesidade, uma doideira. O que acontece com o ser humano, Márcio? Bacana. Vou dividir em duas partes, né? A primeira parte, por que o americano come mal? Lá você tem a cultura do quanto mais melhor. Então os tamanhos das porções aumentaram muito. Então você pega o tamanho de uma porção na década de 80 e compara com uma porção agora, não dá para comparar. E em relação à qualidade, o americano ele é o rei do fast food, ele é o rei dessas comidas industrializadas e isso se acaba pagando um preço. Então, você tem essa questão do americano. E o que acontece com o ser humano? Essa é a melhor pergunta, Flávio. Porque se a gente não entende o ser humano, a gente não entende o que está acontecendo. Então, eu sempre falo o seguinte, vamos dar um passo atrás e entender essa evolução da espécie. Movimento é importante? Se você for do geriatra ao pediatra, passando por qualquer especialidade, cardiologista, endócrino, todos eles vão falar, sim, você tem que fazer movimento, adaptado à sua condição. Beleza. Por quê? Porque durante a evolução da espécie, só sobreviveu aquele ser que tinha condição de se movimentar, percorrer grandes distâncias, caçar, lutar. Então, o nosso DNA, o nosso código genético, ele é moldado para funcionar com movimento. Então, quando você dá movimento, o seu coração funciona melhor, ele vai bater menos vezes por minuto, mas vai levar mais sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo. Ele vai captar melhor glicose, seu sistema imunológico vai ser melhor, enfim, tudo vai funcionar melhor. Qual que é o ponto? Tudo de movimento que foi feito nessa evolução não foi feito por prazer, por uma decisão consciente. Ele foi provocado pelo meio ambiente. Tá? Muito bem. Quando você torna esse meio ambiente perigosamente confortável, e aí, final da década de 80, começo de 90, o brasileiro passa de 10 mil passos por dia para hoje dá em média 2.500. Por que você dava 10 mil passos na década de 80? Porque era saudável? Não, porque o meio ambiente te obrigava. O cérebro é o órgão mais eficiente em poupar energia. Porque se ele não tivesse poupado energia lá atrás, a espécie não tinha sobrevivido. Então, 80% de tudo que eu, você, qualquer pessoa faz ao longo do dia é automatizado para gastar pouca caloria. Porque o cérebro não gosta de ter que decidir toda vez. E essa nossa geração é a primeira geração na história da humanidade que vai ter que colocar esse movimento, não mais nas aquelas coisas que o meio ambiente nos obrigava e a gente fazia inconscientemente. É a primeira geração que vai ter que criar esse hábito. Por isso é tão difícil. Quando você pensa em alimentação, é exatamente igual. Como a gente tinha uma alimentação muito escassa, como que a espécie sobreviveu? Eu tenho que comer o máximo que eu puder e esse excesso eu tenho que ser capaz de estocá-lo em forma de gordura.
Então, por exemplo, o hormônio da saciedade demora 20 minutos para ser liberado. Só que hoje, em 20 minutos, você já comeu mais do que sua necessidade, porque a gente se movimenta também muito menos. Então, quando você tem essa fartura de alimentos e você não tem necessidade de comer mais do que a fome, porque você vai tomar café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar, isso na pior das hipóteses, falando da maioria das pessoas, você acaba comendo mais do que você precisa. Só para você ter uma ideia, há 4 anos eu presto serviço para uma maior rede de farmácia do Brasil. Os 4 produtos mais vendidos dela: Paçoquita Diet, Chocolate Diet, Mentos... Na farmácia. Mentos e Pastilha Valta. Ninguém entra para comprar isso, mas está ali disponível, entende? Então, assim, esse é o ser humano. Você tem o cérebro que te manda a mensagem, come, e a gente vai estocar esse excesso. Você tem o meio ambiente que te proporciona um excesso de alimento. Então, eu costumo falar hoje que o nosso meio ambiente ele é a tempestade perfeita para o que meu corpo foi programado. Ele retira o movimento, eu vou ter que criar esse hábito. Ele me dá muito alimento, eu vou ter que criar um hábito de fazer escolha. Pô, é duro. Eu adoro aquele pudim, mas hoje não, entendeu? Você vai ter que fazer escolha. E no sono, que é o pilar mais importante da nossa saúde, antigamente, 8h30, 9h acabava o jogo de futebol, você não tinha tanto entretenimento. Hoje, se você quiser... Vira madrugada facilmente. E aí você vai privando o sono. Só que o sono, ele é fundamental. Ele não é nem um pilar do estilo de vida. Ele é o alicerce. Uma noite de sono mal dormida, no dia seguinte você consome 350 calorias a mais. Você compensa. Compensa, porque você produz mais hormônio da fome, menos da saciedade, mais do estresse, menos GH, menos testosterona. Então, todos os estudos mostram que a pessoa passa a optar inconscientemente por quais tipos de alimento? Mais gordurosos, menos proteína e mais carboidrato. Então você acaba comendo mais calorias. Agora imagina a privação do sono, não só uma noite, mas você dormindo 4, 5 horas por noite. Seu corpo vai pagar um preço. Então a gente sabe que as pessoas que dormem menos adoecem mais do coração, têm mais chance de câncer, de demência, de Alzheimer. Então o sono ele é muito importante. Só que é o que você falou, a gente tem, se você quiser vir à noite. E quando eu durmo menos, eu como mais. Come mais e se movimenta 15% a menos no dia seguinte. Suas decisões inconscientemente são para poupar energia porque você está cansado.